macroalgas vermelhas é um grupo monofilético, homogêneo, originário da endossimbiose primária. É um grupo mais antigo, né, que as macroalgas verdes, e muito, provavelmente por isso, muito diverso. A gente tem dentre os 3 grandes grupos de macroalgas, as macroalgas vermelhas são as mais ricas em termos de espécies, né, de gênero e espécie, e mais diversas. A gente está falando de cerca de 10 mil espécies, ou em torno de 10 mil espécies descritas. Provavelmente esse número pode cair, né, porque o número efetivo de espécies pode ser de 4 mil a 6 mil, né? A genética molecular tem mostrado para a gente que muitas das espécies que são descritas como diferentes, na verdade, pertencem à mesma espécie. Mas, de qualquer maneira, independente, né, da genética molecular, as macroalgas formam um grupo muito diverso, com maior número de gêneros e de espécies espalhados pelo mundo. E lembrando aqui, né, o nosso quadro que a gente já passou desde a primeira aula, né, sobre a evolução das macroalgas. Então, a gente passa, cada vez que entra num grupo novo, a gente passa nesse esquema aqui, nesse esquema onde mostra a divergência dos grandes grupos de macroalgas. Então, vemos aqui as macroalgas vermelhas em torno, achurado aqui nesse retângulo, marcado, né, nesse retângulo vermelho, de linha vermelha, surgindo há mais de 1 bilhão e meio de anos atrás. Os registros fósseis das macroalgas vermelhas são os mais bem preservados comparados às outras macroalgas, né, em torno de mais de 1 bilhão de anos. Os primeiros registros fósseis são de Banja, mas os registros fósseis mais preservados são, obviamente, da ordem Corallinalis, porque são as algas que têm impregnação de carbonato de cálcio. Então, datam desde o Cambriano, de 600 milhões de anos atrás. Um grupo bastante homogêneo, monofilético, e vejam aqui, né, o tempo de divergência dessas algas, né, nessa seta vermelha, comparado com as macroalgas verdes, né, anteriormente, só posteriormente as glaucófitas, mas anteriormente as macroalgas verdes pela endossimbiose primária. Também esse esquema que a gente viu adaptado para as macroalgas verdes, aqui está mostrando, então, a filogenia das macroalgas vermelhas, e mostrando os principais eventos evolutivos que marcaram a divergência desse grupo aqui das macroalgas vermelhas, das rodófitas. Então, após, né, a endossimbiose primária, após o surgimento das glaucófitas, né, o cloroplasto perde a parede do tipo de cianobactéria, e aqui, após esse evento, nós temos, então, a divergência das algas vermelhas. E as características gerais e derivativas próprias das algas vermelhas. Para todos os grupos, vocês percebem que para todos os grupos eu tenho um slide sintético sobre as características gerais e derivativas próprias de cada grupo. E aqui, no caso, as características gerais estão em preto e as características derivativas próprias estão marcadas em letras em fonte vermelha. Então, a gente tem 7 características, né, em geral, para cada grupo, ou em torno disso, que vão falar sobre, para cada grupo, quais são os pigmentos fotossintéticos típicos desse grupo, como é que é o cloroplasto, as substâncias de reserva, a estrutura da parede celular, né, a comunicação entre as células, aqui no caso das macroalgas vermelhas, a presença ou não tipo de flagelos, né, e o tipo de alguma característica particular do ciclo de vida. Então, esse é um slide sintético que resume o que eu vou passar agora um a um. Então, nas algas vermelhas, pigmentos fotossintéticos, como em todos os grandes grupos, como todos os vegetais, nós temos a clorofila A. Algumas macroalgas vermelhas ainda possuem clorofila D, que herdaram das cianobactérias. Também possuem tipos de carotenoides e xantofilas que são comuns a
todas as macroalgas, né, outras macroalgas e também as plantas verdes. Mas as macroalgas vermelhas, de maneira diferente, né, das outras macroalgas, possuem, então, as ficobiliproteínas, possuem bilissomos, grandes estruturas, grandes moléculas associadas aos tilacoides dos cloroplastos, né, que são compostos de ficobiliproteínas. Essas grandes moléculas de ficobiliproteínas são compostas por ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina. E são organizados dessa maneira como uma grande antena. E é justamente isso que aqui serve essa estrutura, uma antena para aumentar a captação de luz, aumentar o espectro de absorção, né, dos nanômetros aqui do comprimento de onda de luz. Então, aproveitam melhor a luz em outros comprimentos de onda diferentes, de maneira diferente que outras macroalgas. Então, vemos aqui nessa disposição, né, em primeiro aqui as moléculas de ficoeritrina, ficocianina, ficoeritrina em vermelho, ficocianina aqui achurado, né, em cinza, e dialoficocianina, por último, aqui em verde, ligando ao pigmento terminal, né, a clorofila, associado com fotossistema 1 e fotossistema 2. E é dentro desse fotossistema 1 e fotossistema 2 que vão ocorrer as reações da cadeia de transporte de elétrons, né, as reações de eletroquímicas, onde a energia luminosa será transformada em energia química, onde ocorrerá a quebra da hidrólise da água e a liberação de oxigênio. Então, a fotossíntese, a parte clara, a fotoquímica, né, da fotossíntese, vai ocorrer aqui no fotossistema 1, no fotossistema 2, nas membranas dos tilacoides. Aqui a gente vê, então, a organização dos ficobilissomos nas membranas dos tilacoides. Né? Aqui a membrana do tilacoide, aparecendo aqui essa camada lipoproteica, né? E essas antenas aqui representando os ficobilissomos, né, ao longo das lamelas aqui dos tilacoides. Né? Então, aqui mostrando até os comprimentos de onda que essas moléculas, né, ficoeritrina, ficocianina, aloficocianina, absorvem e, na verdade, conduzem essa energia até o pigmento central, a clorofila principal A, aqui, para ocorrer, então, iniciar a fotossíntese. E aqui nessa parte aqui inferior do slide, né, nós estamos vendo aqui a transferência de energia, o caminho de transferência de energia através do ficobilissoma. Estão passando pela ficoeritrina, ficocianina, aloficocianina, até chegar na clorofila A. E como é que se dá isso, então? Aqui a gente está vendo o espectro de absorção de pigmentos fotossintéticos, a gente vai ver aqui das algas vermelhas, a gente está vendo para comparação da clorofila A, que todas as macroalgas e todos os vegetais verdes possuem. Então, espectro de absorção em 2 picos principais, aqui, né, nessa região do azul até essa região aqui do vermelho, mas esses são os picos da clorofila A, com uma grande cava central nesses comprimentos de ondas aqui entre 450 até mais que 600, até próximo de 650. Bom, se as macroalgas debaixo d'água fossem depender apenas da clorofila A, provavelmente elas estariam vivendo em ambientes muito mais rasos do que atualmente vivem. Olha só o que acontece, então, com a aquisição dos outros pigmentos. No caso das macroalgas vermelhas, estamos vendo aqui, né, nessa cava da clorofila A, como que atuam, então, a ficoeritrina, a ficocianina e a aloficocianina. Então, preenchendo toda essa cava que a clorofila A não absorve ou absorve muito pouco, as macroalgas vermelhas, então, o surgimento das macroalgas vermelhas, na verdade, já são pigmentos herdados das cianobactérias,
também, que possuem esses pigmentos, né? Então, as macroalgas vermelhas preenchem essa cava e aumenta o espectro, essa capacidade de absorção de luz, o espectro de absorção da luz, atuando em comprimentos de onda complementares, desde a faixa do azul mais longo, né, de 450, 580, passando pelo verde, né, que é da ficoeritrina, até amarelo e laranja da ficocianina, né, e a aloficocianina, que tem um pico aqui nessa figura próximo ao 650. Então, a gente vê o quanto que isso aumenta o espectro de absorção da luz no ambiente aquático. E isso ajuda, então, a que permite com que essas... além de tudo aqui, tem esse esquema que eu rascunhei aqui, que eu rabisquei aqui, que é o espectro de absorção dos carotenoides e das xantofilas. Então, as macroalgas vermelhas, aparentemente, parece que tem maior eficiência de utilização da luz. Isso permite com que essas algas, né, ocorram até profundidades, né, grandes profundidades, onde a penetração da luz é muito pequena, menos que 0,2% da intensidade luminosa da superfície. Então, nessas profundidades, né, em regiões, particularmente regiões profundas de regiões da faixa tropical do globo, onde há uma penetração grande da luz, essas macroalgas são as que existem nessas grandes profundidades, e a gente observa croças de macroalgas vermelhas, né, pequenas macroalgas, particularmente as incrustantes, ocorrendo em profundidade de até mais de 200 metros debaixo de regiões tropicais. E quanto ao cloroplasto, comparado com as macroalgas verdes, por exemplo, né, as cloroplastos das macroalgas vermelhas, lembram das macroalgas verdes, como é que era o cloroplasto? Que é semelhante, é igual ao das plantas terrestres, né? Aquilo que vocês aprenderam em anatofísio. Lembra como é que era? Alguém pode abrir o microfone agora e me ajudar aqui nessa aula, me falar como é que eram os cloroplastos das macroalgas verdes para ajudar os colegas a se lembrarem? Eles eram como se fossem uns comprimidinhos assim empilhados, não é? Uns comprimidinhos empilhados, né? Isso é considerado até como se fosse uma pilha de moedas, né? Naquela formação de grana. Isso vocês aprenderam lá em anatofísio, tá? Ou pelo menos a professora, acredito que deve ter ensinado, né? Eram tilacoides com lamelas empilhadas, como se fosse uma pilhinha de moedas. E olha só como é que os tilacoides, então, das macroalgas vermelhas, que não são agregados. Nas macroalgas verdes eram agregados na forma de pilhas, de pastilhas ou moedas. Né? Nas macroalgas verdes, esses tilacoides não são agregados, não são empilhados e são separados, já, né, na verdade, por essas grandes moléculas de ficobilissomos. Então, a gente está vendo aqui, olha, em verde, né, marcando, representando o tilacoide, assim como nessas imagens de micrografia eletrônica, né, as lamelas aqui do tilacoide, e a gente consegue observar na microscopia eletrônica as grandes moléculas de ficobilissomos, né? Estão vendo aqui, onde eu estou passando a seta, né? Grandes moléculas de ficobilissomos, que representado aqui nesse esquema, né? Em vermelho, as moléculas de ficobilissomos. Então, as macroalgas vermelhas possuem essa diferença comparado com as outras macroalgas. Substância de reserva, a gente viu nas algas verdes que era qual a substância de reserva das plantas verdes e algas verdes em geral? Aquilo que vocês gostam muito de comer. Amido? Amido. Nas macroalgas vermelhas, né, é um amido diferente, tanto que é chamado de rodamilo ou amido das florídeas. E vemos aqui, então, a formação de grânulos de amido, né, nesse interior aqui da região interior da célula, que a gente está vendo os cloroplastos em C, né, as organelas, cloroplastos em C, e os grânulos, imensos grânulos de amido em S, de starch, do inglês starch,
dentro do citoplasma e não mais dentro do cloroplasto, como nas algas e plantas verdes. Esse grande grânulo de amido aqui, praticamente do tamanho, né, do comprimento dos cloroplastos, com um grande acúmulo, reserva, concentração de amido, quantidade de amido, que ela é procurada por herbívoros, por exemplo, tartarugas que se alimentam, gostam e selecionam algumas macroalgas vermelhas, como a Epineia muciformes, por exemplo, né, em busca dessa qualidade nutricional e alta quantidade de energia que é concentrada nessas macroalgas. Estrutura da parede celular. Né? A estrutura da parede celular, todas as plantas e algas possuem microfibrilas de celulose. Nas macroalgas vermelhas, essas microfibrilas de celulose da parede são organizadas, diferente das macroalgas verdes, que eram aquelas estruturas organizadas de maneira camadas paralelas, né, transversais, mas as estruturas, as microfibrilas de celulose das algas verdes eram retilíneas e paralelas. No caso das macroalgas vermelhas, é uma estrutura alveolar e, particularmente, preenchido toda essa estrutura aqui alveolar da parede celular. Isso é uma microfotografia eletrônica, né, da parede celular de macroalgas vermelhas. E essa substância, né, da celulose, então, rígida, vai ser preenchida por substância coloidal, mucilagem, que é característico das macroalgas vermelhas, né, que são formados por galactanos sulfatados, um polissacarídeo, né, bastante complexo, e que é basicamente o que nós chamamos de, para algumas algas, de agar e para outras de carragena. Então, esses galactanos sulfatados é que formam os ficocoloides, conhecidos como agar e carragena, que são tão procurados, que têm um valor econômico alto agregado, né, e que vai tornar essas macroalgas vermelhas muito importantes economicamente para a extração desses ficocoloides. Né? Então, a gente, algas vermelhas ainda possuem impregnação de carbonato de cálcio ou de magnésio, formando aragonita e calcita. Né? Muitas macroalgas da ordem Corallinalis, continuando. Então, tinha parado aqui nessa parte das inclusões citoplasmáticas na Copos encerise, né, que tem sido utilizado muito como critério também morfológico taxonômico. Cada ordem, até mesmo a nível de gêneros ou de espécies, há diferentes formas dessas inclusões citoplasmáticas. Bom, a gente vai posteriormente, até na parte de exercício, a gente pode ver alguma das propriedades, a gente vai ver algumas aplicações práticas, né, de muitas dessas propriedades bioativas das macroalgas vermelhas e que são produzidas por compostos que são produzidos nestas inclusões citoplasmáticas. E ciclo de vida das algas vermelhas. Olha só, ciclo de vida, a gente já viu sobre ciclo de vida, né? E que a grande maioria das algas, e até então os ciclos de vida que nós resolvemos, né, era do tipo monogenético ou digenético. E justamente nas macroalgas vermelhas vai surgir, então, surge um novo tipo de ciclo de vida, né, que é o trigenético. Nas mais recentes, nas floridofícias, é que tem a característica que tem presença, então, de carposporófito, formação de cistocarpo, né, de um terceiro ciclo, de uma terceira fase, né, ou geração, né, formando o carposporófito, então caracterizando para essas algas o ciclo trigenético, gametófito, carposporófito, tetrasporófito. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um ciclo reprodutivo. A gente já fez alguns ciclos reprodutivos das macroalgas vermelhas. Né? Então, a gente está vendo aqui o ciclo reprodutivo de Polistifônia, né? Um gênero Polistifônia, uma macroalga vermelha filamentosa, bastante simples, pequena,
né, com ramificações com construção do talo filamentosa bastante ramificada, né? Então, vendo aqui o tetrasporófito, né, ou esporófito, que vai produzir por tetrasporangia, os tetrásporos, que são liberados no ambiente, né, e que vão germinar, gerando, então, ou gametófito ou masculino, ou gametófito feminino. E no gametófito feminino, então, é que ocorre a formação de estruturas bastante complexas, né, em que há a formação, então, do carpogônio, onde ocorre a formação aqui da oosfera, um grande ovo, né? O gametófito masculino, né, o espermatângico, né, na forma se parece uma espiguinha de milho, vai liberar, então, as espermáceas no ambiente. Essas espermáceas são liberadas e ficam ao sabor das correntes. Olha só, as macroalgas vermelhas são aquelas que não possuem flagelos nas suas células reprodutivas, nem a nível dos esporos e nem a nível dos gametas. São aflageladas. Então, esses gametas são liberados no ambiente, ao sabor das correntes, e acabam encontrando, então, estruturas do gametângio feminino. Aqui a gente está vendo o ovo, né, do gametângio feminino, a oosfera, que tem um filamento bastante comprido, chamado de tricogíneo, que fica aqui, ó, para fora, captando, né, capturando espermáceas. Então, aqui, olha, a parte feminina, na verdade, tem uma adaptação, uma estratégia de capturar os gametas masculinos, ajudar aqui a captura dos gametas masculinos, para que esses gametas masculinos não possam lançar o núcleo através desse tubo e fecundar o ovo que está aqui dentro desse gametângio, né? Fecundando, fertilizando o ovo, começa então a ocorrer uma série de divisões mitóticas aqui dentro, que vai formar, então, formando o zigoto, com divisões mitóticas, que vai formar essa estrutura chamada de carposporófito, que é um tipo de esporófito que vive dentro da planta-mãe. Então, praticamente, a planta-mãe fica grávida. É uma outra geração que vive dentro da planta-mãe, parasita da planta-mãe, vai depender das substâncias nutritivas aqui da planta-mãe. Esse carposporófito vai produzir carpósporos, ou seja, esporos, 2N, que vão ser liberados na água, que vão germinar e produzir novamente um outro esporófito. Então, a gente tem aqui um ciclo de vida de policifônia trigenético, em que tanto o gametófito como o esporófito, na verdade, são iguais, né? Não há diferença de morfologia externa. Então, isomórfico, diplofásico e com a meiose espórica. Então, olha só, o carpogônio com esse ovo e esse filamento tricógeno aqui para capturar as espermáceas. Bom, isso daqui é uma adaptação, uma estrutura muito complexa, né, única, né, que ocorre nas macroalgas vermelhas. Então, a gente já resolveu também esse ciclo de vida aqui, ó, da Asparagopsis armata, né, que a gente está vendo aqui o gametófito da fase gametofítica das Asparagopsis, que é essa macroalga vermelha, bastante ramificada, né? E a parte do tetrasporófito, que antes até achava que era uma outra alga, né? Já tinha dado o nome de Falkenberg e o Debrand, é, na verdade, o tetrasporófito, a fase esporofítica dessa espécie. A gente já resolveu esse ciclo, né, em que gametófito masculino e feminino produzindo, então, os gametângios, né, gametófito masculino produzindo aqui as espermáceas. Todas as macroalgas vermelhas, então, não possuem flagelos nas suas estruturas reprodutoras. Então, nesse esquema aqui que vocês já possuem, de outra aula, mostra
um pouco mais de detalhe e bem esquemático aqui as estruturas internas, as estruturas sexuais das macroalgas vermelhas, né? A parte aqui do gametângio carpogônio, gametângio feminino, mostrando o ovo, né? As outras células que servem de nutrição. Né? Então, praticamente aqui essa planta-mãe aqui, o gametófito feminino, fica como se fosse grávido, né? O ovo, então, fecundado, formando o zigoto, que começa a se dividir, então, formando o carposporófito, e que forma aquela estrutura que a gente vai chamar de cistocarpo, como se fosse um fruto pendurado na macroalga. E que, posteriormente, então, vai gerar esses carpósporos que vão gerar o outro tipo de esporófito, esse tetrasporófito aqui, olha-se na imagem, o tetrasporófito que é filamentoso, formando, então, os tetrasporófitos. Nessa imagem a gente consegue ver o tetrásporo. Tá? Então, ciclo de Asparagopsis armata, que também já foi resolvido, trigenético, então, com heteromórfico, né? Com gametófito e esporófito bastante diferente. Ciclo de vida de Pórfira, que a gente já resolveu, no caso, é digenético. Então, a gente tem as macroalgas vermelhas mais complexas com ciclo trigenético e as macroalgas vermelhas mais simples, como algumas do tipo banja, né, filamentosa simples, e da pórfira, que é um tipo laminar, que é um ciclo digenético. E olha só, as estruturas reprodutivas assexuadas, então, né, cada esporângio ou tetrasporângio das macroalgas vermelhas, então, possuem 4 esporos, né? Esse saquinho, o esporângio, possui 4 esporos, chamados de tetrásporos. Os esporos, então, aflagelados. Então, aqui no caso de tetrasporângio de policifônia, a macroalga na sua vista macroscópica e ao microscópio. Olha só que lindo aqui, vista macroscópica de calitâmnio, uma outra macroalga vermelha muito delicada, com seus tetrásporos. E né, algumas macroalgas vermelhas possuem esses esporângios na forma como acumuladas em ramificações, em ramos especiais, né, apicais, chamados de estiquídeos. Estruturas reprodutivas sexuadas, então a gente vê aqui no caso do gametângio masculino, que tem essas espiguinhas de milho, onde estão, então, vão ser produzidas e liberadas as espermáceas, e na parte feminina, então, né, ou num filamento feminino, em que há a produção, então, do carpogônio e, posteriormente, do carposporófito, olha só, aqui dentro, e dos carpósporos, os esporos. Cada uma dessas estruturas compridinhas aqui são esporos dentro do carposporófito, dentro do gametófito da planta-mãe. E olha só que linda essa imagem. Essa imagem microscópica aqui, né, tá mostrando, então, um cistocarpo, que é como um cisto mesmo, um cisto, né, aderido ao filamento da planta-mãe, do gametófito feminino, depois da fecundação. O carpogônio, né, o órgão feminino, se desenvolve, então, nesse cistocarpo, como se fosse um frutinho aqui anexado. Então, o ovo fecundado forma o carposporófito aqui dentro, que produz esses esporos especiais aqui, esses carpósporos, que posteriormente vai ser liberados por essa abertura aqui. Então, aqui dentro a gente vê o carposporófito, que vai liberar esses carpósporos. Então, esse é o cistocarpo de Gelidium, né? Contendo, a gente enxergando aqui dentro carposporófito com carpósporo. A gente vê aqui, ó, esses menorzinhos aqui são células, né? Que formam, então, esse cistocarpo. Células aqui, ó, né? Que formam o cistocarpo. Uma imagem muito rara, né? E muito bem feita, mostrando essa estrutura sexuada feminina de Gelidium. E a construção do talo das macroalgas vermelhas? A gente também já passou por construção do talo, e nas macroalgas vermelhas, a gente tem do tipo filamentoso simples, ramificado ou não,
né? Tem tipo, grande parte das macroalgas vermelhas possui um tipo de talo pseudoparenquimatoso, que forma uma parte, um grupo mais complexo, né, das macroalgas vermelhas, e tem o talo do tipo parenquimatoso, ou seja, tecido verdadeiro, que é o caso de pórfira, ou do gênero pirópia. Então, os únicos dois gêneros, na verdade, de macroalgas vermelhas que possuem um talo verdadeiro, embora simples, né, é pórfira ou pirópia. As macroalgas mais simples têm um talo filamentoso e grande parte possui tipo de talo pseudoparenquimatoso, que na verdade é uma aglomeração, uma organização de muitos filamentos. Então, lembrando um pouco aqui do talo pseudoparenquimatoso ou pseudo, né, falso, a gente está vendo aqui um corte transversal, né, de um tipo de uma macroalga que possui tipicamente esse talo pseudoparenquimatoso. Olha só que lindo, corte transversal aqui de côndria, né? Então, totalmente, bastante, perfeitamente circular. Então, esse talo aqui possui ramos circulares que num corte transversal e visto ao microscópio, a gente consegue enxergar, então, as células, né? Célula da medula, do filamento medular, né? Isso é um corte transversal, então a gente está vendo aqui o filamento medular, os filamentos das células pericentrais no entorno e as células corticais. Então, se a gente for, né, tentar descobrir de onde que é a origem dessas células aqui corticais da extremidade, na verdade, elas são células filhas dessa outra célula, que é célula filha desta outra e que é filha da medula. Então, aqui a gente tem o filamento inicial, né? A célula inicial, que dá origem às outras células e forma essa estrutura, então, que são vários filamentos unidos e envoltos, preenchidos por mucilagem interna. Então, numa vista longitudinal desse corte aqui, né, o que a gente está enxergando é esse tipo aqui, ó, uniaxial, em que a gente vê um filamento central, né, uma célula atrás de outra célula, e cada uma dessas células aqui dando origem a ramificações. E nas ramificações, né, ramificação em que célula vai gerando outra célula, e que nas extremidades, essas células externas, corticais, elas se tocam. E quando a gente enxerga essa alga aqui, é como que a superfície fosse toda fechada. O espaço entre células aqui é preenchido, então, por substâncias coloidais. Nesse caso, uniaxial, nesse outro caso, multiaxial. Tipos de crescimento de célula de macroalgas vermelhas pode ser tanto difuso, né, divisões celulares através de todo o talo, ou em regiões especiais meristemáticas, né, intercalar ou apical. E dentro dos grupos morfuncionais, a gente viu grupos morfuncionais das algas, né? Então, nas vermelhas, a gente pode ter esse tipo filamentoso, laminar, no caso da pórfira, né, ramificada, corticada, a grande maioria das macroalgas, e eles possuem diferentes formas que caracterizam diferentes funções no né? Então, a gente tem algas calcárias, o grupo que tem particularmente a impregnação de carbonato de cálcio nos seus talos. Então, muitas dessas macroalgas, na verdade, que possuem esse tecido pseudoparenquimatoso, em vez de ter substâncias coloidais, elas vão ter impregnação de carbonato de cálcio nas células. E essa impregnação é bastante intensa, de maneira que cada célula ela produz e é envolta, a parede celular ela é preenchida com carbonato de cálcio, né, ou de magnésio, formando aragonita ou calcita, de maneira tão intensa, né, que essa impregnação ou precipitação do carbonato de cálcio ela vem através do processo fotossintético. Então, no processo fotossintético, na fixação de carbono, uma parte desse carbono ele é direcionado para a fotoquímica e para a produção de carboidratos pelo processo fotossintético, e uma outra parte, proporcionalmente, ela vira
vira faz parte, né, impregnado, precipitado na parede, formando, então, as paredes de carbonato de cálcio. Então, essa precipitação de carbonato de cálcio nas formas coralinas, ela está diretamente relacionada com as taxas fotossintéticas. Taxa de precipitação de carbonato de cálcio relacionado com taxa fotossintética. E a gente tem as calcárias articuladas e as calcárias que são incrustantes, né? As articuladas que possuem articulação, que são eretas, os talos são eretos, a gente vai ver posteriormente que possui parte calcificada e uma pequena parte não calcificada que permite a articulação e movimentação dessas algas, inclusive o crescimento, e as outras algas que são incrustantes, que formam crostas, né, prostradas no fundo marinho, inclusive os bancos de algas calcárias, de rodolitos, muito importantes em termos ecológicos e em termos também exploradas em termos econômicos. E a diversidade das macroalgas vermelhas, então, como a gente falou lá no início, é muito alta, né? Cerca de 10 mil espécies registradas, né? Em cerca de aproximadamente 700 gêneros, né? E tradicionalmente eram divididas apenas em duas classes, a classe mais simples da Bangiophysia, a classe das algas vermelhas mais complexas, Floridophysia, mas mais recentemente os métodos de biologia molecular trouxeram novas contribuições para a filogenia, e hoje as algas vermelhas são distribuídas em 7 classes. A gente está vendo aqui esse esquema, mostra a filogenia das algas vermelhas e esquemas taxonômicos alternativos, né? Aqui, nesse esquema aqui, no lado direito extremo, né? No extremo direito, a gente está vendo aqui a visão tradicional, antiga, em que eram divididos em duas classes, em que foi posteriormente dividido em 2 filos em 5 classes, e mais atualmente, que é o que estou aqui ressaltando nesse retângulo vermelho, né? Nessa revisão de Ion et al. 2006, em que a gente tem considerado que é um filo, né? Macroalgas vermelhas em um filo e dividido em 7 classes. E o que nos interessa dentro das macroalgas vermelhas, as classes que são formadas por algas pluricelulares, são essas 3 classes. Dentro dessas 7 classes, porque muitas são microalgas, né? São essas 3 classes que são as mais importantes para as macroalgas vermelhas, que é a classe Bangiophysia, que é a menos complexa, mais simples, né? A classe Floridophysia das macroalgas mais complexas, e ainda tem a Compsophogonophysia, que possui, inclusive, macroalgas de água doce. Então, a gente tem essas 3 classes que são importantes para as macroalgas vermelhas, né? Todas as outras são de microalgas. Então, a classe Bangiophysia, que são plantas unicelulares ou filamentosas, ou filamentosas do tipo Bangia. Caso da pórfira ou pirópia, né, faz parte dentro dessa classe. Classe Compsophogonophysia, que tem algumas macroalgas de água doce, que são também filamentosas ou pseudoparenquimatosas, né? Tanto a classe Bangiophysia como a Compsophogonophysia, né? Elas possuem a reprodução assexuada do tipo ciclo digenético, e a classe Floridophysia, onde estão a grande parte das macroalgas, né? A maior número de espécies é nessa classe, é o grupo mais complexo, que possuem plantas pluricelulares, filamentosas, heterotríticas, com uma grande parte de pseudoparênquima, presença de sinapses, aquelas pit connections estão presentes nessa classe e não nas outras mais simples, crescimento normalmente apical ou intercalar, e a reprodução dessa classe aqui que é tipicamente trigenética. Então, aquela reprodução trigenética, do tipo trigenético com 3 fases, né, ou 3 gerações, é típica dessa classe de Floridophysia, onde estão a grande parte das macroalgas vermelhas,
cerca de 24 ordens, né? A gente tem aqui nessas imagens representantes de diferentes ordens. Então, a gente tem uma diversidade, as macroalgas vermelhas são muito bonitas, chamam muito a atenção pela sua beleza, complexidade e diversidade. A classe Phlebophysa temos a ordem Corallinalis, que é essa típica que tem impregnação de carbonato de cálcio. E a gente está vendo aqui, dentro dessa ordem, aquelas que têm que são eretas, né, que são articuladas, calcárias articuladas. Olha só aqui esse talo formado por genículos e intergenículos, né? Intergenículo é a parte, o segmento do talo impregnado por carbonato, intensamente por carbonato de cálcio, e esse genículo que é os segmentos pequenininhos, bem a parte pequena, sem impregnação de carbonato de cálcio, que permite a articulação, e é por essa parte que a alga também está se alongando, crescendo. Então, são os que são articulados, calcárias articuladas. A gente está vendo aqui uma fotomicrografia, né, mostrando o detalhe, então, desse genículo, que não tem impregnação de carbonato de cálcio, que permite com que a alga se alongue por aqui, né? Tem a ponta, né? A extremidade. Aqui tem um crescimento apical e também tem crescimento intercalar. No ápice, aqui ele é a parte com menos impregnação de carbonato de cálcio. Se a gente olhar no microscópio a pontinha, a gente consegue ver as células nuas aqui. Então, ele está crescendo por esse ápice, né? E aí vai formando, impregnando carbonato de cálcio, né? Esse ápice aqui tem menos carbonato de cálcio. E nesses intergenículos, né? Nesses genículos aqui também há alongamento da célula, tá? Alongamento do talo, né? E isso permite a articulação, né? Permite uma maleabilidade, uma flexibilidade da alga com o movimento das correntes, porque se ela for ereta e sem essa movimentação, ela vai se quebrar com o movimento da água. Então, ela, sendo ereta, com impregnação de carbonato de cálcio, tendo essa flexibilidade permitida pelos genículos, ela se movimenta com a correnteza. E aí a gente tem aquelas que são impregnadas de carbonato de cálcio, mas que não têm essa articulação, que são crostosas, que vivem mais prostradas no fundo do mar, inclusive que formam estruturas livres, cheias de nódulos, que vão formar o que a gente chama de rodolitos. Tá? A gente vai ver aqui uma linda macroalga Calophyllus, né, numa essicata, né? Então, um processo que posteriormente eu vou passar para vocês um vídeo bastante curtinho da técnica de produzir essicatas, que é uma maneira da gente preservar macroalgas em geral, não só vermelhas, mas as macroalgas vermelhas dão essicatas maravilhosas pela estrutura do seu talo, e isso permanecem secas, né, desidratadas e conservadas por décadas, né? Existem herbários que possuem macroalgas desse tipo há praticamente um século, né? Bem preservadas, guardadas em salas especiais que podem ser analisadas posteriormente para muitos tipos de estudos. Tá? Hábitat das macroalgas vermelhas, então predominante marinhas, aproximadamente só 20 gêneros de água doce, né, com 180 espécies, todo o restante, as milhares de espécies, são predominantemente marinhas, bentônicas, sobre rochas, sobre conchas, né, podem ser epífitas, que crescem sobre outras macroalgas, endofíticas, que crescem dentro de macroalgas, ou tem macroalgas vermelhas que são parasitas, inclusive adelfoparasitas significa que são do mesmo gênero, né? E de espécies similares, que a parasita se desenvolveu evolutivamente com o mesmo gênero do hospedeiro, né? Ficou muito próximo em termos de DNA, geneticamente, muito próximo do hospedeiro, então há uma maior afinidade
com o hospedeiro. E vamos ver então agora uma playlist que eu organizei sobre as macroalgas vermelhas com vídeos curtinhos, bem interessantes, mostrando as algas no campo, no laboratório e por que elas são tão interessantes de se estudar.